Boa noite! Estamos começando mais um programa do Boa. Hoje sempre com a nossa banda. Ué? Produção, cadê a banda? Bom, então vamos começar hoje com a presença especial do Juliano Auer, do James Delivery. Venha pra cá! Tudo bom, Juliano? Tudo bem, boa. Beleza? Tá? Uma honra estar no programa do Boa. Por favor, vamos sentar aqui. Juliano, você me desculpa, o nosso Faz Tudo, ele... Não sei o que aconteceu. A gente sempre tem água para o convidado. Vou ficar devendo essa. Opa! E aí, tudo bom? Ah, beleza? Chegou. Tranquilo? Desculpa, boa. Tava fazendo uma entrega ali, mas eu já me arrumo aqui. Mas você trouxe a água para o nosso convidado? O James sempre resolvendo. Muito obrigado. Tudo certo com você? Tudo ótimo. Batendo as metas, só sucesso. Ah, só sucesso. Então, semana passada, o pessoal do Ebanks veio aqui. Eu esqueci de perguntar para eles por que do nome Ebanks. Agora que você está aqui, eu não posso deixar de perguntar. Por que o aplicativo se chama James? Então, o nome James ele veio porque a gente queria fugir um pouco da ideia de uma plataforma, simplesmente. A gente queria remeter o serviço delivery a um serviço de uma pessoa de confiança, alguém que você pudesse pedir para comprar algum produto, independente se fosse restaurante, loja, mercado. A gente, na época que a gente pensou o James, a experiência com delivery ela ainda era um pouco negativa, porque você não sabia que era teu entregador, você não tinha previsão de horário, chegada do produto, você tinha poucas opções. Então a gente pensou, bom, se a gente inverter um pouco a lógica do delivery, ao invés de o estabelecimento ter que ter um entregador para poder oferecer o produto dele na casa do cliente, se o cliente puder chamar o entregador para ter o estabelecimento comprar o produto, talvez funcione de uma maneira melhor. E então a gente resolveu dar o nome de James, que James é a pessoa que você vai chamar para resolver algum problema até do dia a dia. Chama o James. Chama o James. E aí, quando que foi o clique, assim, como que surgiu a ideia mesmo? Qual foi a situação? A gente foi fazer uma pós-graduação fora, eu e meus 3 sócios, e a gente começou a entender como que a tecnologia estava mudando a maneira como as pessoas se comunicam, se transportam, como elas consomem. E na época a gente olhou para o Brasil, a gente via que era um país que a gente estava passando um momento muito parecido com o que os Estados Unidos passou em 2008, quando começou esse conceito de economia compartilhada. A gente tinha um alto número de desempregados, a maior parte dos serviços no Brasil altamente ineficientes, e a gente começou a pensar quais serviços a gente podia mudar através da tecnologia. Quando a gente olhou para a logística aqui no Brasil, a gente viu que ela era bem caótica, né? Tinha vários gargalos operacionais. A gente começou a olhar mais um pouco a fundo, foi a fundo do delivery. A gente começou a entender que o maior problema do delivery não era que as pessoas não queriam vender online, não era nem sequer o canal de comunicação até o cliente, era sim a operação por trás. Existia um gargalo operacional muito grande, você não tinha como controlar entregadores, você tinha um risco trabalhista muito grande de estar atuando com os entregadores na época. Então a gente viu uma oportunidade onde a gente podia trazer um pouco desse conceito de economia compartilhada, trazendo essa modalidade de entregadores em nuvem, né? E realmente criar esse conceito onde as pessoas pudessem chamar alguém para comprar um produto para elas. E tá dando muito certo. Eu sempre penso aqui o nosso James, inclusive, eu achei que ele tinha outro emprego em vista. Eu ia perguntar se ele tinha outro emprego em vista, pelo jeito já tem. Tá trabalhando de James agora. O legal disso do James é que ele dá uma possibilidade de as pessoas fazerem um complemento de renda, né? É importante ressaltar que os entregadores não são funcionários de James, eles são autônomos. Então eles assinam um termo para atuar na plataforma e eles atuam diretamente para o cliente final. Então eles são os prestadores de serviços autônomos, seria essa modalidade. E dá oportunidade de jovens poderem estarem fazendo faculdade, poderem fazer um complemento de renda, pessoas que, enfim, estão sem emprego podem gerar renda através do aplicativo. Então abriu uma série de oportunidades aí para pessoas aqui que no nosso país, infelizmente, ainda estão carentes desse tipo de serviço. Por falar no nosso país, vocês começaram aqui em Curitiba, né? Sim. Por que vocês escolheram Curitiba para começar?
Curitiba é uma cidade bem criteriosa, bem exigente em relação ao nível de serviço. E o primeiro ponto, nós 4 somos de Curitiba, então foi mais fácil também iniciar a nossa cidade natal. E o segundo ponto é que Curitiba ela não é uma cidade tão complexa, tão cara para se operar como São Paulo, mas ela exige um nível de serviço bem elevado. Tanto é que Curitiba é famosa, assim, dizem que se você... Estrear peças de teatro, estrear novos produtos... Você agrada o curitibano, você agrada qualquer pessoa no mundo, então, mais ou menos por aí. Mas, então, vocês já conseguiram agradar, já estão agradando e agradam todo dia os curitibanos? E quais outros públicos vocês já estão atendendo? A gente está com operação hoje em 8 cidades. A gente está em Curitiba, Santos, São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Teresina. Isso, e estamos abrindo mais algumas praças novas aí ao longo do mês. Então, 8 cidades até agora. Exato. E pretende expandir logo? Sim. A gente está com um plano bem robusto de expansão. A gente planeja fechar aí o ano em mais de 15 cidades. Poxa, 15 cidades, vai quase dobrar. Exatamente. A gente, agora falando mais de expandir e tal, a gente sabe que no mercado de startups, às vezes o lucro nem é o maior motivador, nem é o maior foco do esforço das startups. Na tua visão, qual que é o maior esforço, qual que é o foco do James? Não é que não é lucro, né? Startup não é ONG. Tipo, eu acho que cada um tem um modelo de negócio. É que o startup, normalmente você tem um começo, onde você tem uma barriga, que é o investimento que você precisa para tirar o teu projeto do chão. Você tem que fazer investimento em tecnologia, em equipe, numa eventual expansão. Então, a startup ela tende a não dar lucro nos primeiros anos do negócio, eventualmente para você depois que você começar a dar lucro, que você encontrar teu modelo, encontrar tua alavanca de crescimento, você conseguir recuperar a sua barriga de investimento e conseguir uma alavancagem financeira. Então, a ideia da startup ela é gerar lucro, né? Mas a partir do momento que você está com um negócio bem estabelecido, com uma estrutura para isso. Fala muito de escalabilidade, né? Acho que as pessoas têm que primeiro conseguir fazer um modelo de negócio e validar ele. A partir do momento que você encontra o teu nicho de mercado, ou encontra teu market fit, teu produto, você vai certamente investir para conseguir monetizar teu negócio. Por falar em monetizar e investir, no final de 2018, o James foi comprado pelo grupo Pão de Açúcar. E eu queria saber o que significa isso para um empreendedor, para vocês, o que significou ser comprado, essa aliança com o grupo Pão de Açúcar. Para a gente foi muito, muito interessante, muito positivo, por conta que o varejo todo está passando por uma transformação digital. Então, o delivery de restaurante ele já é muito popular, muito comum. Todo mundo é habituado a pedir uma pizza, um hambúrguer, um japonês. Hoje em dia popularizou os outros tags também. Mas o delivery ainda do varejo como um todo, ele ainda está se criando o hábito. Existem algumas barreiras culturais ainda. As pessoas ainda não veem um benefício total entre você fazer uma compra de mercado por um aplicativo versus você ir até o mercado. Por conta que existe todo um hábito, até uma cultura por trás. Você vai, normalmente as pessoas vão no mesmo mercado, elas já conhecem o sortimento de produtos, elas sabem quais corredores esses produtos estão alocados, ela tem acesso aos programas de fidelidade. Então tem uma série de pontos que faz ela ir até esse mercado. Mas ela também enfrenta trânsito, ela também enfrenta fila, ela também tem que carregar as compras. E a gente, estando dentro de um grupo como o GPA, a gente tinha a oportunidade de oferecer para essas pessoas essa experiência que elas têm no offline, trazer isso para o online, onde elas não precisam daí mais pegar trânsito para ir até o mercado, não precisam pegar fila, não precisam carregar compra. Elas vão ter a mesma experiência, porém uma comodidade muito maior. E, além do que, o poder de escala, né? Então, a gente começou com investimento próprio, depois a gente passou pelos dados de anjo, e a gente está numa briga que é uma das maiores brigas do mundo hoje. A gente está com competidores realmente muito fortes, muito grandes. Para a gente conseguir brigar com esses caras, a gente precisava de uma estrutura, de um grupo com o poder que tem o GPA. Então, isso possibilitou a gente começar nosso projeto de expansão. Inclusive, eu acho que vocês fazem isso com muita eficiência. Até me surpreendeu pessoalmente, uma vez que eu estava no mercado, e aí eu vi pessoas do James fazendo compras lá.
e aí indo até o caixa e depois entregando para o motoboy. Então, acho que está muito inteligente essa logística. Tem pessoas dentro do mercado fazendo. Isso. É isso mesmo Exato, que acontece? Então a gente tem, como é que funciona a operação? A gente tem todo o sortimento de produtos no aplicativo, o cliente vai navegar, vai escolher os produtos que ele quer. Quando ele quando ele completar a compra, essa compra é alocada para um shopper. Então o shopper é uma pessoa especializada que está dentro do mercado, ela vai separar os produtos desse cliente, eventualmente se precisar fazer alguma troca ou qualquer situação que ele precisa entrar em contato do cliente, ele mesmo vai mandar uma mensagem, vai conversar com o cliente, oferecer um substituto, eventualmente. Ele vai empacotar essa compra e vai deixar prontinha para o entregador só pegar e entregar para o cliente final. Isso gera uma eficiência muito grande no tempo de compra. E até porque o shopper, como ele está todo dia no mercado, ele já sabe onde estão alocados os produtos, ele circula de uma maneira muito mais natural do que o entregador tem que ficar entrando e saindo toda hora. Sem contar o tempo que ele perde, né? Exatamente. Mas voltando para o assunto mais de startups e business mesmo, a gente vê muitas startups sendo compradas por grandes players, né? O sucesso de uma startup o destino dela é sempre ser comprado por um grande player ou consegue ter uma vida própria? Não necessariamente. Até quando a gente pensou o James, a gente não pensava em vender, principalmente não tão rápido, né? Normalmente a startup, se você seguir o by the book, você faz o teu MVP, o mínimo viável para você validar a tua ideia, você valida ela junto a usuários para ver se eles querem consumir teu produto. Quando você tem essa afirmação, quando você tem esse fato que eles realmente se interessam, você vai daí investir em tecnologia para trazer equipe, para você vai ter que levantar dinheiro, normalmente passa por uma rodada de investimento anjo, depois que você levantou o investimento anjo, esse dinheiro foi usado, como eu comentei, você vai fazer a equipe, vai começar a escalar o teu negócio. Quando você mostrou que sem poder de escala, vai passar por uma série A, vai começar a captar com fundo de investimento. A partir do momento que você faz a série A, você vai visar uma série B, daí com venture capitalists. É toda uma escadinha que a startup visa uma independência. Em alguns casos, como no nosso mercado, onde a gente está vendo uma consolidação e uma transformação digital, fez sentido a gente vender o James para o GPA, mas não é regra você fazer uma startup para poder vender. Você vê Uber, você vê várias outras que saíram um projeto pequeno, uma ideia, de uma necessidade, estão aí independentes até hoje. Tem vários jeitos de fazer uma startup crescer e dar certo. Exato. Depende muito do mercado que você está alocado. Agora, esse jeito que você falou, MVP, validação, rodadas de investimento, isso é um jeito muito startup de pensar, né? Você acha que depois que vocês foram comprados pelo GPA, o James deixou de pensar como startup? Não, de maneira alguma. Até pela maneira como foi feita a nossa negociação, a ideia não é o James se incorporado pelo GPA, mas sim a gente fazer o James o maior super aplicativo da América Latina. Então, o grupo viu um poder nesse modelo de negócio, ele viu a necessidade de poder atender o cliente também no decimal, em 30 minutos, não atender também só a varejo alimentício, também poder estar atuando via farmácia, via restaurantes. E a ideia é realmente que... me perdi agora, qual que era a pergunta era né? Se deixou de pensar como startup. Então, justamente pela ideia do GPL não incorporar o James para uma necessidade de atender só o e-commerce ou algo do gênero, a gente tem independência na gestão. Então eles estão conseguindo deixar a gente atuar de uma maneira independente. Óbvio, tem algumas coisas que mudam, né? A gente tem uma governança para seguir, tem alguns critérios que a gente teve que adotar para operar, mas via de regra a gente está cumprindo o nosso plano como se fosse ainda independente. Show de mas bola! É uma verdade, não é sempre que acontece isso. Muitas vezes, se um grande player como o GPA compra uma startup, ele não sabe se relacionar, ou se ele começa a misturar processo, você pode matar a velocidade de expansão de uma startup, criatividade. Conheço alguns negócios que acabaram morrendo por conta dessa falta de tato, um pouco de sensibilidade entre você conseguir dar condições e desenvolver o negócio, entre você querer absorver demais e ele acabar matando. Show de bola! Agora, então, vamos para o nosso momento. Você coloca ou não no carrinho? A gente tem aqui a caneca do Bo.
alguns produtos, a gente vai ver se você coloca no seu carrinho e o James entrega ou não. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Juliano, paella. Você põe no carrinho ou não? Pronto, assim já? Paella pronto. Opa, coloca. Coloca. Quer tirar uma? Feijão por cima ou por baixo? Você pega feijão por cima ou por baixo? Por baixo, né? Vai que cai pra não derrubar, né? Feijão por baixo. Olha só. Já peguei outra aqui. Azeitona, coloca ou não coloca no carrinho? Azeitona? Coloca também. Coloca, azeitona às vezes é polêmica. Deixa eu pegar outro aqui. Churrasco. Com certeza, né? Churrasco com certeza. Deixa eu pegar mais uma. Pega aqui uma pra você. Ketchup na pizza. Essa é polêmica. Na pizza? Coloca também. Coloca também. Eu não coloco. Não coloca? Não coloco. Às vezes é bom. Uva passa. Uva passa? Não. Uva passa não. Você coloca? Você coloca no carrinho uva passa? Não faço questão. Deixa pra mãe no Natal, né? Açúcar ou adoçante? Açúcar ou adoçante? Pra mim é açúcar. 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 Bolacha ou biscoito? Você coloca bolacha ou você coloca biscoito no carrinho? Bolacha. Bolacha. Aqui em Curitiba é bolacha, né, gente? Aqui tem pimenta. Pimenta coloca. Pimenta é bom. Bife de fígado. Bife de fígado eu não coloco. Não. Deixa lá. E pra terminar, sushi. Sushi coloca. Sushi coloca. Esse foi o... Coloca ou não coloca no carrinho? Voltando aqui pro papo sério. O James, eu acho que ele é primeiramente ou principalmente uma empresa de tecnologia, né? Não sei se você concorda. Com certeza. E como que é para alguém que é da administração entrar nesse meio de tecnologia? Foi complicado, mas a gente quando voltou, a gente fez a primeira versão do James numa software house que a gente trabalhou quando a gente estava morando fora. E a gente voltou como eu comentei, com o MVP. E logo no primeiro mês a gente viu a necessidade de fazer um sistema de pagamento integrado. Que a gente, como a gente fazia todas as entregas, a gente tinha que ficar circulando com moderninha para cima e para baixo. E o cliente podia pagar o cartão daí ou em dinheiro. Uhum. E a gente viu que nessa temática era impossível a gente escalar em número de pedido. Até porque a gente teria que ter uma moderninha para cada entregador, moderninha era super cara na época, ia ficar bem complicado. E a nossa comunicação com o pessoal que desenvolveu o James também era muito complicada, porque era um escritório comercial em Nova York, mas todos os desenvolvedores eles ficavam no Vietnã. Nossa. Então, tipo... Fuso horário, talvez, né? Era bem complicado a comunicação com eles. E daí a gente encontrou 3 engenheiros aqui em Curitiba mesmo, no programa da Apple, da BPID, que se interessaram muito pelo projeto e acabaram entrando na equipe junto. Então, assim a gente conseguiu dar sequência no desenvolvimento da tecnologia. Mas foi sempre, por nenhum de nós sermos da área de tech, sempre acaba tendo um pouco de ruído na comunicação, né? Uhum. E a partir do momento que você começa a entender a metodologia de trabalho deles, você começa a ter um pouco mais de noção de tempo de desenvolvimento, de complexidade, mas foi realmente na prática assim, que a gente foi aprendendo a se relacionar. A gente primeiro trabalhou, né, nessa desenvolvedora de software que comentei, a gente começou a ter uma noção de como era trabalhar com desenvolvedores. Depois aqui no Brasil, em Curitiba, a gente deu continuidade, mas a gente sempre teve uma comunicação muito boa com o nosso time. Então o nosso CTO hoje, que é o Pedro, ele era meio que o tradutor da linguagem do pessoal pra gente. Né? Acontece. Aqui a gente também tem um pessoal, aqui no Big Hug, também tem o pessoal do BPID, o João tá ali, quietinho. Mas pessoal muito bom lá do BPID, que agora a Apple Development Academy, o ADA. Você falou ali que vocês começaram lá no Vietnã, começaram em Nova York com a equipe no Vietnã. Agora vocês estão aqui em Curitiba com a equipe? Sim. Toda a equipe de tech aqui em Curitiba. E qual que é o tamanho do James agora? Quantos funcionários? As 15 cidades, com quantos funcionários vocês fazem? A gente está com mais de 250 já. A gente Hoje, aqui em Curitiba 250. deve ter em torno de 100 pessoas. O resto está espalhado
pelas cidades aí que a gente está operando. A sede continua aqui em Curitiba? Continua. A ideia é manter sempre em Curitiba a sede. A gente tem escritórios locais, principalmente em São Paulo, que é uma praça que é relevante, bem relevante para a gente, em relação à marketing comercial, operação, então faz sentido ter um escritório lá. E a gente tem alguns escritórios regionalizados. Então, Salvador, a gente tem escritório, São Paulo, Rio e as demais praças, daí a gente tem centros de operação dentro dos hipermercados. Ótimo. Então, para fechar, eu gostaria de saber como é que você faz. Tem tantos escritórios, 250 funcionários. Como é que você gerencia pessoalmente a complexidade, o teu dia a dia? Agora, assim, sem falar, é o amor pelo negócio. Eu quero saber como você praticamente divide o seu dia a dia, como é que você se organiza? Para começar, a gente teve que começar a dividir tarefas por especialidade, né? Então, cada sócio foi tocar uma área. Então, basicamente, você vai cascateando, né? Você tem uma pessoa responsável, você tem que trazer pessoas capacitadas para você conseguir começar a delegar, né? Então, a gente tem uma gestão horizontal, muito por responsabilidade. Então, a gente cria estruturas, né, de comunicação para todo mundo ficar sempre na mesma página, ter acesso à informação, transparência dos resultados. E a partir disso, como eu comentei, cada banda toca com o seu próprio maestro, com o seu próprio responsável. Então, a gente dá as diretrizes, faz os alinhamentos com as equipes, com os responsáveis, com os coordenadores e vai atuando dessa maneira. Não tem muito segredo, não. Não tem mágica. Tem que colocar a mão na massa, tem que viajar, visitar, acompanhar, estar do lado, acompanhar resultado, dar diretriz, revisar a meta, revisar tudo. Por aí vai. Por aí vai. Juliano, muito obrigado. Para terminar, a nossa banda, vamos tocar. Só tem um problema, Boa. Problema não. Não porque eu preciso fazer uma entrega, não posso atrasar. Eu vou deixar Olha tocando só. no celular. Ele realmente tem outro emprego em vista E no mesmo. máximo eu toco aqui, prometo pra você, tá bom? Vou Ótimo. deixar aqui. Em homenagem. Olha só. Pelo menos deixou tocando o James Brown em homenagem. Muito obrigado. Comecei hoje com Juliano Auer, do James Delivery. Muito obrigado. Até a próxima. Uou!